Olá, eu sou Juliano e estou coordenando este projeto de digitalização compartilhada de dados. Este vídeo é um guia para você preencher as tabelas de dados com os resultados de sondagens geotécnicas no método iGeoData para a produção compartilhada de logs. É um processo intuitivo com instruções na própria tabela, mas tem detalhes que precisam de muita atenção. Afinal, você está entrando no mundo digital da geotecnia. Tem muitas novidades. Se surgirem dúvidas, consulte-me. E o método está em aprimoramento constante e talvez tenha algumas diferenças entre o vídeo e a versão que você está utilizando. O processo começa com uma tabela de abreviações e padrões. Eles devem ser seguidos e alguns campos são restritos aos termos da tabela. Respeita letras maiúsculas e minúsculas e as unidades indicadas. A tabela incorpora os principais tipos de sondagem, a percussão com torque, mista, rotativa, trado e poço de inspeção. Os vários métodos de perfuração do terreno, os tipos de amostras, e aqui os tipos de observações do nível d'água. É uma classificação das medidas DNA e deverá ser utilizada no preenchimento das tabelas relacionadas com o nível d'água. O registro DNA no padrão digital requer uma atenção especial. Aqui as classificações texturais, observe que adotamos um padrão de 2 termos, seguindo as diretrizes do Grupo OGS, a classificação geológica e as demais relacionadas à classificação dos testemunhos. Esta é uma tabela a ser utilizada como referência. Você pode imprimir. Seguimos agora para a tabela de projeto e coordenadas. Preencha os campos de projeto. São aqueles repetidos no cabeçalho de todos os logs. E aqui mais algumas instruções a serem seguidas. Sempre utilize um arquivo por projeto. No campo ID de projeto, digite o nome de sua empresa, um traço e o número interno do projeto. Faça ou copie uma listagem de todas as sondagens do projeto para o qual serão gerados os logs, todas com o status programado e limitadas a 250 sondagens por arquivo. Se você copiar coordenadas e cotas, utilize o recurso só colar valores para manter a formatação, isso é importante. As coordenadas do tema devem ser inseridas se você precisa já referenciar suas sondagens. Se você tiver coordenadas locais, latitude e longitude, existem campos específicos. Na listagem, tem-se os principais tipos de sondagens e mecânicas utilizadas no Brasil. Cada tipo de sondagem tem campos distintos e eles são inseridos automaticamente. Vamos ver como isso funciona. Ao concluir uma sondagem, tendo o boletim de campo e a descrição das amostras disponíveis, altere o status da sondagem para preliminar ou concluída. Automaticamente é inserida uma nova aba com o nome da sondagem. Isto se repete para os 6 tipos de sondagem. Cada um tem tabela e campos específicos. Vou mostrar agora tabelas de cada tipo de sondagem já preenchidas. Observe atentamente antes de preencher a sua tabela e, se precisar, pare o vídeo. Vamos iniciar com uma SP. Preencha os campos para os diferentes métodos de perfuração. As abreviações são às vezes em letra maiúscula e outras minúsculas. Respeite a indicação. Observe que os campos em amarelo são automáticos e editáveis, e os campos em verde automáticos. Isto agiliza muito o preenchimento dos resultados. Se a sondagem foi feita em um único dia, insira só data de início. Se forem mais dias, você digitará as datas de início e fim de cada tipo ou intervalo de perfuração. Observe que o padrão de data utilizado é o da ISO Internacional. Ele agrega data e hora em um só campo. Digite normalmente 2-05-2020 e o formato será adicionado automaticamente.
Nos resultados do ensaio SPT, registre a primeira linha o ensaio SPT feito na cota 0 ou registro da amostra coletada com trago. Insira a profundidade e a profundidade da base da amostra nos locais indicados. Pela norma, o SPT é realizado a partir do primeiro metro. Este deve ser lançado na segunda linha. Comece digitando o número de golpes do intervalo 1 ou a penetração com peso. Observe que a profundidade de cada ensaio e a penetração 15 são automáticas. Altere quando forem diferentes. Se os ensaios não forem profundidades cheias, 1, 2, 3, você deverá digitar a profundidade de cada ensaio. Nunca deixe linhas em branco. O NSPT, fração e amostras são preenchidos automaticamente a partir do ensaio SPT. Digite a profundidade final atingida pelo revestimento. Se por algum motivo não iniciar na cota da boca do furo, indique a profundidade, positiva ou negativa. No ensaio de lavagem, preencha conforme medida em campo. Digite a profundidade onde inicia o ensaio e os avanços, em centímetros, nos 3 intervalos de 10 minutos. O NA é uma medida muito importante a qual é dada pouca atenção. Observe que cada medida de NA pode ser classificada de acordo com o menu. É fundamental distinguir as medidas inicial e final para a correta representação no log. As medidas com a palavra final serão lançadas no perfil da sondagem com um símbolo. As demais são listadas na tabela de NA. Se você tiver necessidade de registros mais detalhados do NA, padrão metrô e outros mais aprimorados, consulte-nos. A data e hora são conjugados em um único campo. Os formatos são aplicados automaticamente. Digite 20 de 5 de 20 e a hora, se for necessário. Se o NA não foi identificado, digite no campo NA seco a data e hora da verificação no formato que deve aparecer no log. Na descrição e classificação das amostras, digite a profundidade de base das camadas, a de topo é automática a partir do 0. Digite a descrição e selecione do menu a classificação geológica e a classificação textural de cada extrato. Esta indicará o padrão de Ashura ser inserido no log e será um potente elemento de análise de dados. Observe e respeite as abreviações das classificações geológicas e da classificação textural. É fundamental que se mantenham padrões dessas classificações na digitalização dos dados, evita erros e tende a uniformizar critérios entre diferentes equipes. Nesta última tabela, você digita particularidades do perfil, como um nível de pedregulhos finos entre 3,5 e 3,6, grama de crescência entre 7 e 9 metros e outros. Enriquece muito a descrição. Ao concluir o preenchimento, você deverá revisar criteriosamente os dados. Este é um ponto fundamental. Se os dados estiverem corretamente digitados, o log estará correto e você terá os resultados mais rapidamente. Este processo elimina as incansáveis revisões. Após a revisão, você retorna à tabela de projeto e coordenadas, preenche a profundidade final e o motivo de paralisação. Revisa as coordenadas, cotas e demais dados. Está pronto para a geração do log de sondagem. Vamos ver as tabelas e campos para os outros tipos de sondagem. Para as sondagens com medida de torque, existem os campos específicos para torque e torque residual. Os demais campos são os mesmos da sondagem a percussão. Nas sondagens mistas, a estrutura é muito semelhante à da percussão. Requer uma atenção na profundidade dos ensaios de SPT. As profundidades são automáticas quando os ensaios são realizados em intervalos fixos de metro e metro. Quando os ensaios forem executados em profundidades distintas, é necessário digitar a profundidade e somente onde existir o ensaio SPT, e nunca deixe linha em branco. Observe que as tabelas têm botões para navegar até os campos a serem preenchidos. Vamos na tabela de classificação dos testemunhos. Ela está preparada para descrições com o critério de intervalos homogêneos de fraturamento, e você pode lançar mais de uma classe na mesma célula. É só deixar um espaço. Aí retornamos ao início.
através do mesmo botão de navegação. A tabela da sondagem rotativa é mais simplificada, utilizada quando não são executados ensaios SPT, mas somente a descrição e classificação dos testemunhos. Quando tiver coleta de amostras, atente para os campos das amostras e digite as profundidades de topo e base, o tipo de amostra, um número. Sugiro que seja sequencial por sondagem. E por último, as tabelas para atrado e poço, que são muito semelhantes. Normalmente eles são rasos, de 2 a 4 metros, e realizados para a coleta de amostras deformadas e indeformadas. Por isso é requerida atenção nos campos de amostras. Observem que quando o NA não é identificado, você deverá registrar no campo NA seco a data e hora da verificação. Isto aparecerá na coluna de NA do log. Após revisar todas as tabelas, as coordenadas, cotas, profundidades finais, motivo de paralisação e dados do cabeçalho, você deverá enviar um e-mail informado e receberá em 24 horas seu log pronto, acompanhado de um arquivo OGS. Se você tiver dúvidas, contate-nos no e-mail contato@igeodata.com.br. Muito grato e sucesso na sua jornada digital.